Olá, um grande abraço. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast de altas ideias e hoje o nosso tema é Natureza em Chamas, manguezais sob ameaça. E como sempre, os convidados são especiais e hoje mais ainda. Estamos contando hoje com a participação da professora Adriana, não se assustem, geógrafa, mestra em desenvolvimento em meio ambiente pelo Prodema, pela UFC e especialista e doutoranda em geografia pela UES. Adriana, boa tarde, mais uma vez obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso podcast, né? Temos propriedade para isso, estamos sempre aqui debatendo temas super pertinentes e para mim é sempre uma honra estar com esse suprassumo do saber, professor Gurgel, nosso biólogo, nosso analista ambiental, nosso analista social, um grande, eu costumo dizer que ele é um HD externo, aí cabe mais conhecimento do que o que a gente pode imaginar. Adriana, obrigada pelo convite. Muito obrigado. E também hoje com a participação do talento, viu? Por favor, já estou muito feliz. Futuro médico. Sim, da competência, com todas as habilidades, do aluno Guilherme Alonso, terceiro ano avançado, sede Seis Bocas. Guilherme, um abraço e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Gurgel. Boa tarde para você, boa tarde para a Adriana. É um prazer estar aqui discutindo assuntos tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa fauna, para a nossa flora. Muito bem. Adriana, você permite, juntamente com o Guilherme, eu iniciar só um breve discurso? Eu acho extremamente necessário. Muito bem. Olha, Fortaleza se surpreendeu no dia 18 de fevereiro com uma atmosfera diferente, com a coloração diferente. Ou seja, aquela fuligem captando diversos comprimentos de onda e a atmosfera tomando uma coloração diferente. A fuligem, que é basicamente carbono, e compostos orgânicos voláteis, ou seja, aquela fumaça surpreendeu Fortaleza. No caso, era um incêndio justamente no Parque Natural ou na área natural do Rio Cocó, por sinal considerado o maior parque natural em uma área urbana do Norte e Nordeste. E o quarto maior da América Latina. Então, aquele incêndio nos surpreendeu. E é justamente sobre esse tema, também vou usar seu termo, viu? Pertinente em todos os vestibulares. Um desequilíbrio ecológico tão comum e tão danoso. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu perguntar primeiro aqui ao Guilherme. Que tipo de importância você vê no mangue? Mas antes eu queria citar uma diferença. Existe o termo estuário e o termo manguezal. Uhum. Aquele corpo costeiro semi-confinado entre o rio e o mar, onde a água salgada é diluída com água doce, é um estuário. Na ecologia dizemos muito que é o ecótone, porque é uma área de transição entre dois ecossistemas. Além de ser uma estrutura de foz do rio, né? Uma comunicação linear. No final do rio, a foz a gente chama também de foz estuário, numa categoria de análise mais geográfica. Muito bem, Adriana. E o detalhe, agora, mangue normalmente a gente se refere à comunidade ali existente, principalmente à comunidade vegetal. Sim. Não é? Sim. Aí, Guilherme, você acha que aquele incêndio, que tipo de prejuízo ele pode ter causado ao ecossistema do Parque do Cocó? Ele causou esse incêndio um prejuízo muito grande até para nós mesmos, né, que respiramos esse dióxido, esse monóxido de carbono decorrente da combustão ali das folhas, daquelas galhas ali, né, e para os animais também, né, se a gente já é sensível, imagine os animais ali, né, e para a economia, né, muitos pescadores vão ali tirar o seu sustento de muitas vezes caranguejos, peixes que estão ali entre o rio, nessa área de transição, né, entre o rio
o mar, né, e tiram o seu sustento daquele peixe dali, até porque eu estava vendo uma pesquisa, que 75% dos pescados da nossa mesa é decorrente do mangue, dessa área de transição. Né? Então, um incêndio desse de grandes proporções, ele afeta tanto o aspecto cultural, social e econômico da nossa cidade. É verdade que o Guilherme colocou agora, é muito importante, porque dentre N danos, a gente teve algumas situações que convergiram para que isso acontecesse, né? Para que esse incêndio acontecesse e a gente tivesse essa situação no dia 18 de fevereiro. Uma delas é o próprio processo de aquecimento global que a gente vem passando, já chegando numa categoria de ebulição global. Pelo período que a gente tem, estamos com uma baixa umidade do ar. Além disso, a área onde foi encontrado esses focos, que está ainda sendo apurado pela perícia forense se foram criminosos ou não, se foi um processo de combustão espontânea ou não, era uma área de difícil acesso, uma área onde tinha uma constituição desses galhos que você falou, esses restos de folhas e de vegetação, a serrapilheira, que tem uma matéria orgânica bem interessante, vamos dizer assim, na parte superficial e na parte subterrânea pedológica, no caso do solo. E difícil acesso, a gente teve esse processo de combustão espontânea, baixa umidade do ar e também a questão crepuscular, que ainda ajudou a ter um processo de aumento desses focos de fogo, né, desses fogos de chamas. Então, os prejuízos foram imensos. As pessoas que, tudo bem que não chegou a ter algo muito próximo do centro urbano, porque, como eu disse, a área que foi diagnosticada segundo os drones foi uma área mais central da nossa APP. Muito importante lembrar que é uma área de proteção permanente. O Parque Estadual do Cocó, ele só tem uma acessibilidade se eu for fazer qualquer tipo de educação, subsistência ou pesquisa. Então, foi entre uma transição de uma área dunar, uma área de salina e uma área de vegetação que já precisava de um tempo de recuperação. Então, já provavelmente na década de 70 e 80, segundo estudos, aquela área que teve essa queimada já tinha um processo de degradação. Então, a CEMASSE, junto com a perícia forense, junto com a questão tecnológica muito importante para a gente chegar a esses pontos, diagnosticaram quanto a gente perdeu. Eu não sei se vocês chegaram a ver, porque quando eu fico revoltada com essas questões ambientais, por isso que eu desembesto a falar, mas falar que só um pouquinho. Foram mais de 30 quilômetros de fumaça, de fuligem, como você bem falou, professor Gugel. E chegou até Caucaia. Então foi uma coisa absurda. Foi uma dimensão de uma queimada, de uma perda de solo produtivo de mais de 4 estádios de futebol. Então é uma área bem considerável. Os animais, eles fugiram, né? Foi colocado até um alerta pela Secretaria do Meio Ambiente. Eu adoro fazer pergunta pro Gugel, tá? Porque eu sou muito curiosa da biologia. Tá. A biogeografia é muito importante. Essa fuga da fauna, né? Também foi um problema bem complicado. Adriana, da área que você está citando, pela formação geológica dela, é algo como, no primeiro semestre, é uma área que vive normalmente alagada. Sim, ela e no segundo semestre seca. Exatamente. Então, o capim seco já favorece a queimada, a combustão. Sim. Além do vento forte. Sim. Ajuda a alastrar, né? Muito bem. Existe uma forma de caça, claro, criminosa, em que se ateia fogo, tipo, formando um círculo para se capturar animais em um determinado ponto. Estes animais tiveram que fugir. No caso, houve o prejuízo da destruição de 50 angiospermas. Nossa! Olha que a formação geológica de mangue deve vir de um quaternário. Sim, sim. Não é? Sim. Então, tu bota aí coisa de 1 milhão de anos. Não, dunas milenares, formações de vegetais, o ecossistema milenar. Ele foi totalmente degradado em alguns pontos. Tanto é que tem uma pesquisa que várias universidades destinaram pessoas responsáveis, professores da UFC, da UES, enfim, para fazer um diagnóstico e um processo de recuperação, para começar a recuperar de no mínimo 5 anos.
Olha o que a gente É a perdeu, questão né? da sucessão ecológica. Sim, Era uma floresta que estava no estágio clímax, sim. agora vai se iniciar uma sucessão secundária, porque ali antes havia vida. Agora, Adriana, além da questão das angiospermas destruídas, várias espécies de répteis e anfíbios. E há uma relação Triste. direta entre conservação do animal para com o vegetal. Há esta interdependência, há uma simbiose de interdependência entre o animal e o vegetal. Então os prejuízos foram grandes. E olha que aquela construção natural demanda tempo. Demais. E aí eu queria fazer uma colocação aqui para você, antes de eu fazer uma outra pergunta aqui ao Guilherme. Eu também quero perguntar pro Guilherme. Então, quando você fala assim, produtividade do solo. Adriana, quando se estuda o ciclo do nitrogênio, nós aprendemos que nitrogênio é um componente do grupamento amina, que forma os aminoácidos que formam proteínas. Então, assim, aquele calor deve ter destruído boa parte dos micro-organismos que participam de todas as etapas do ciclo do nitrogênio. Com certeza. Então, a produtividade ou a capacidade de síntese de matéria orgânica, ela foi plenamente comprometida. Aquele consumidor primário que precisava daquele animal, ou então a ave que precisava daquela árvore para nidificar, ela já não vai encontrar o seu dossel para assim fazer. E olha que a gente está analisando só uma questão mais técnica. Se a gente for analisar a relação homem-natureza, os impactos também paisagísticos, até mesmo, é isso que eu quero perguntar para o Guilherme, se ele ouviu algum relato de pessoas que moram perto, ou até mesmo que conseguiram ver essas chamas e também que ficou bloqueado um tempo, né? Para se praticar trilha, para se ter aqueles esportes que são permitidos na área, como aquilo também afetou o próprio cotidiano, a própria dinâmica da cidade. Porque né? para você ver, até o mangue é fundamental até para a função urbanística. Com certeza. Né? Com As famílias certeza. aproveitam o Parque do Cocó também para um lazer, e um lazer saudável. Exato. E eu imagino que o Guilherme, enquanto jovem, assim, tá nessa vibe, assim, de ocupar os espaços da cidade. Eu queria saber se você ouviu alguns relatos, você sentiu também um pouco desse impacto com essas chamas? Sim, ouvi relato, assim, ouvi mais pela TV, né? Ali fiquei preocupado, né? E aquele cheiro de mangue característico que a gente passa devido ao excesso de nutrientes, né? Ele foi suprimido devido à fumaça. Eu passei por lá, estava indo pro mar, aí vem aquele cheiro de fumaça que é insuportável, teve que abrir o vidro, aí essa coisa, né? Além de, se uma pessoa tiver qualquer tipo de problema respiratório, alergias, né, são comuns. já piora. E uma coisa que o Gu já estava falando também, que eu queria ajudar, complementar, é que ao analisar pedologicamente, a gente precisa entender que cada perfil do solo ele tem uma função. E se eu tenho nessa parte mais externa, que é onde a gente tem essa matéria parcialmente decomposta, essa matéria orgânica parcialmente decomposta, o horizonte O, ele foi todo queimado. Ainda no horizonte A, um pouco mais profundo, e no B, onde a gente tem esse fogo subterrâneo, que é exatamente o fogo de tufa. O fogo de tufa, não é? Perfeito. E isso vai exterminando tanto aquilo que os decompositores e todo esse processo microbiológico está trabalhando para deixar como nutriente e aquilo que já está trabalhado. Sim. Então, olha como o impacto, uma perda de capacidade produtiva, uma perda de ecossistemas, uma perda de vida. Adriana, deixa eu fazer um complemento aqui. Sim. Durante a baixa-mar, quando a maré baixa, o rio se fortalece. Sim. Quando o Guilherme estava falando da questão do odor, é porque o mangue se caracteriza pela grande biodiversidade, não só de macroscopia, de seres macroscópicos, mas também de decompositores. Então, com aquela drenagem continental que traz a folha, a galha, a matéria orgânica em decomposição, aquele material simplificado, quando a maré baixa e o rio se fortalece, ele vai levar nutrientes para o mar. Extremamente nutritivo. Né? Então, todo o potencial pesqueiro do litoral vai depender do mangue.
Por isso que a Adriana comentou, Guilherme, da necessidade de se realmente preservar aquele ecossistema como uma área de preservação permanente. Dependemos dela. Olha, se diz até que o potencial pesqueiro de qualquer litoral, ele está na dependência direta do estado de preservação dos seus manguezais. Até porque, se a gente for analisar a Constituição litorânea, os manguezais brasileiros, eles vão do Amapá a Santa Catarina. Sim. Pelo menos era todo, ser. né? Fora o que está degradado. A gente já tem um processo de ocupação litorânea muito forte. Criação de resorts, dentre outras ocupações. Imagina que a gente já trabalha com uma premissa de déficit dessa área de manguezal, de todo esse ecossistema. E ainda ter um acontecimento, uma tragédia, uma calamidade dessa ambiental, aumenta a nossa fragilidade em relação a esse ecossistema. E o que você falou do odor, o Guilherme também, é muito característico, né? Mas o que eu acho mais fofinho, vou dizer fofinho porque eu sou fofa, certo? É que o manguezal, por ele ter essa quantidade de nutrientes, por mais que pra gente seja meio estranho, meio meleca, mas esses nutrientes e essa construção pedológica, essa área de transição, é um berçário lindo, né? De grandes espécies. Adriana, se sugere que 80% da vida marinha depende do mangue. Muitas espécies, por exemplo, tem muito crustáceo como camarão, que ele vem desovar no mangue, depois ele retorna para o mar para se tornar adulto. É lindo, porque ali né? o pH fica intermediário, que é justamente um pH e uma temperatura ideal para o crescimento e o desenvolvimento da larva de uma grande maioria de crustáceos. O termo social, que o Guilherme citou há pouco tempo muito bem, olha que ali é uma área em que vai fornecer proteína, digamos assim, para um número muito grande de famílias de baixa renda. Comunidades tradicionais também, né? As comunidades pesqueiras. Sim. A gente for analisar Icapuí, se for analisar Aracati, todas elas dependem, né, dessas áreas. E aqui também Sabiaguaba, enfim. Realmente tem um apelo social, como o Guilherme falou, muito importante. Muito bem. Eu posso fazer mais uma colocação? Pode. Olha, esse odor que você falou, e que o Guilherme citou também, na biologia a gente chama de uma fermentação pútrida, mas aquilo é fundamental porque simplificar a matéria orgânica significa, o rio se fortaleceu, ele vai levar nutrientes para a base das cadeias alimentares marinhas, representada principalmente pelo fitoplâncton, a alga unicelular. Então, até a nossa respiração vai depender diretamente do mangue. E o que eu acho mais incrível é que os processos adaptativos das espécies do ecossistema manguezal, seja por filtrar a questão da água salobra, seja por fixar carbono, não só, se a gente for comparar os manguezais com as florestas tropicais, por exemplo, o índice de fixação, de retenção, de sequestro de carbono é muito superior porque a gente consegue nos dois estratos, no superficial e no mais profundo da estrutura pedológica. Muito bem. É incrível. Muito bem. Adriana, você é maravilhosa. É daí que se diz assim, Guilherme. Então o ecossistema manguezal é tido como um dos mais produtivos do mundo. Porque a produção que a gente se refere aqui, a produtividade, é a capacidade de síntese de matéria orgânica. E na equação de fotossíntese, é o CO2 que a Adriana falou, que é sequestrado muito bem por esta planta como um processo adaptativo, que é reduzido a um carboidrato. Porque até o oxigênio que é liberado, ele é proveniente da molécula de água. E é muito, assim, é muito bonito ver essa organização, por isso que eu fico, assim, muito triste e revoltada quando tem essas ações antrópicas predatórias, porque além disso tudo, além de ser um parceiraço na questão ambiental, o manguezal ele é um grande parceiro climatológico, ele também é um grande parceiro de proteção da área de costa. Sim. Então ele pode amenizar o impacto das marés também, não é? Exatamente. Diminui a perda sedimentológica, eu diminuo o processo erosivo, eu ajudo a manter as condições de uma maneira eficiente para que continue tendo um processo reprodutivo, o próprio pH.
e mexo com a batimetria, com profundidade, mexo com tudo. Mexo assim, preservo. E isso é o mais bonito da coisa, de como tudo é um organismo vivo, né? Mesmo que a gente analise fatores bióticos e abióticos, dentro desse sistema, tudo funciona muito bem. Ou pelo menos era para funcionar. Se nós, né, Guilherme, homens lindos e maravilhosos, você que vai fazer medicina deve amar biologia. Então deve estar assim também super, super empolgado de entender como essas coisas que a gente vê nos livros, na teoria, realmente na vida prática a gente tem uma aplicação e uma identificação muito forte com o nosso dia a dia, né? Já foi digamos, na construção do novo polo de Sabiaguaba? Viu como é que está sendo aquele aproveitamento dessa área? Ainda não. Ainda não? Pronto, deveria ir. Porque depois você vai ver também um pouco dessa transição, tanto paisagística quanto também de estruturas biológicas, e você vai ficar encantado. E entender, mais uma vez, por que são áreas que precisam ter uma preservação tão intensa. E como isso foi sério, né? Acho que era legal, professor, que a gente falar como teve uma comoção do próprio governo do estado, da sociedade civil, da polícia mesmo, e também de grandes ambientalistas, né? Nessa questão das chamas. E biologicamente, lá vou eu, né? Dar um aqui de curiosa. Gente, eu sou muito curiosa. Muito. Professor Gurgel, uma pergunta. Existe, óbvio, alguns tipos ou algumas técnicas que a gente pode utilizar no processo de... Se for no APP, é criminoso, porque eu vou estar tendo um tipo de interação não permitida. Mas se for, por exemplo, algo criminoso, você acredita que o peso da degradação ambiental é muito maior do que qualquer tipo de penalidade legal, porque o objetivo ali, neste caso, seria uma especulação imobiliária. Sim, né? Não é? Para avançar, né? Para avançar. Então, aí, no caso, o homem estaria, por exemplo, comprometendo aquela lei do direito universal à qualidade de vida, a um ecossistema saudável. Eu estaria ferindo até a Constituição brasileira. E se eu levar em conta, como você está me perguntando, a questão da sustentabilidade, eu estaria comprometendo até a vida de gerações que ainda virão. Isso se configura até como um crime dos direitos humanos, exatamente, né? Exatamente. Vamos mexer com concentração atmosférica, com quantidade de espécies, com tudo. Exato, porque o ecossistema manguezal, para você ter uma ideia, ele regula até a temperatura da zona urbana. Isso é maravilhoso. Né? Até a temperatura da região urbana. Então, este calor que estamos reclamando, digamos assim, tanto tem a questão do efeito estufa, como também a questão do desmatamento. E eu encontro no manguezal uma grande variabilidade genética? Não, é assim. É assim. Se você andar em um mangue por uma grande extensão, normalmente a fisionomia vegetal ela é praticamente a mesma. Por quê? Como é uma área de uma adaptação, embora de um quaternário, mas é de uma adaptação mais difícil. Por quê? Porque é um ambiente lamacento, é pobre em oxigênio, uma hora a maré enche, encontra o mangue para a água poder aflorar, outra hora é o rio quem vai aflorar. Então, a dinâmica geológica, bioquímica, ela é muito grande. Então, não há espaço naquele ambiente para uma diversidade muito grande. Mas, as poucas espécies encontradas, tipo, o embaixador do ecossistema manguezal, a Rhizophyra mangli, é aquela angiosperma que tem um caule tipo tronco e uma extensão do caule, os rizóforos. Bem fininho. O rizóforo é uma raiz que tanto vai aumentar a área de sustentação da planta, como também aquilo ali é um habitat para refúgio do crustáceo, como acaba sendo uma área de reprodução. Então, se você andar no mangue por uma grande extensão, você vê, dependendo do mangue, praticamente a Rhizophyra mangli, que é o mangue vermelho, a Vicenia tomentosa, a Vicenia schaueriana. Então, assim, embora a diversidade seja pequena,
comparada às florestas tropicais, mas aquelas poucas árvores onde não houve ainda uma ação antrópica negativa, eu posso encontrar aquela vegetação em abundância. Mas olha como isso que o professor falou é importante. Eu comparo a floresta tropical com o manguezal. Eu tenho uma maior eficiência de sequestro de carbono no manguezal do que na floresta tropical, mas eu tenho uma maior variabilidade genética na tropical do que no manguezal. Exatamente. É muito legal fazer essas associações. E o detalhe, olha, Adriana, você está de parabéns, viu? Guilherme, a gente aprende muito com ela. Eu que aprendo. Adriana, na floresta tropical, como a umidade no solo já é maior, o que vai sendo simplificado? O notável sistema de raízes axiais das plantas vai logo absorvendo. O mangue, ele é muito bom, ele ainda oferece o que ele simplificou para o mar ter a sua vida e nos oferecer alimento e oxigênio. No popular, já manda as coisas bem mastigadinhas. Exatamente. Ele mandou tudo simplificado. E como é uma estrutura sedimentar, falando agora pelo viés de embasamento geológico, abaixo dessa estrutura pedológica do mangue, a gente vai ter uma facilidade maior de acúmulo de hidrocarbonetos. Por isso também a facilidade de encontrar processos, por exemplo, de fossilização de estruturas vegetais e ter uma formação de carbono mineral, de carvão mineral, no caso. Sim. E aí essa questão, voltando para o fogo de tufa, se a gente tem esses focos que a mais a Secretaria do Meio Ambiente ficou preocupada, que eram os focos subterrâneos que não conseguiram se dissipar, mesmo 7 dias depois, acho que tu chegou a ver, né, Guilherme? Ainda hoje está tendo uma busca, né, para ver se não tem alguns resquícios de focos dessa parte interna. É porque exatamente é como se fossem pequenos sóizinhos que são formados, né? Sim. E essa concentração de carbono é altamente inflamável. E se está numa área, é como se fosse fazer uma fogueira, né? Se está numa área interna, está numa estrutura interna, ela vai queimando aquele fogo subterrâneo. A gente nem percebe. Só percebe quando destrói, quando está tudo por cima, né? Isso pode causar a desidratação do solo, né? Causando erosão. Total. Isso pode ocasionar um processo de perda de toda a matéria orgânica, pode causar um processo de perda da capacidade produtiva, perder a liga, aquela parte da coesão entre, seja os nutrientes ou a própria fixação do nitrogênio, e ficar uma área arenizada, por exemplo. Isso é péssimo, né? Porque, mais uma vez, vai perder a questão da capacidade produtiva. E outra coisa legal não, certo? Outra coisa horrível, que eu queria que o Gugel também me ajudasse, que ele é bioquímico. E o Guilherme? E o Guilherme também. É que quando eu tenho a queima dessa constituição de hidrocarbonetos, ou dessa constituição de um carvão mineral no nível tufa é aquele que está mais superficial, por mais que ele esteja numa constituição de subsolo. Então, eu posso dizer que é um carvão que tem uma menor concentração de carbono, mas ainda tem um bocado de coisa que poluiria a atmosfera. E dentre outras coisas, na tufa, além do carbono, tem outros tipos, Claro, né? porque existe uma série grande de matéria orgânica bem diversificada. Sim. Porque, por exemplo, quando você fala da serrapilheira, a própria folha, o próprio galho, o próprio animal que morreu, você vai no decorrer do tempo. Olha que a gente está falando, repetindo, de uma formação do quaternário. Então aquilo vai se acumulando lentamente. Então chega o dia em que aquele material pode atear-se fogo naturalmente, que pode ocorrer. Não, e quando essa fumaça atinge a atmosfera, eu posso ter, dependendo do tamanho da queimada, uma contaminação gigantesca, podendo ocasionar uma sensibilização ácida, né, na atmosfera e acabar, digamos assim. Nós somos bem adaptados, vamos dizer assim, a passar por uma boa quantidade de calor e de turbulências, mas e os micro-organismos, né? Não, mas nós também não somos bem adaptados para uma alteração na atmosfera, por exemplo, de monóxido de carbono na fumaça. É verdade. Por quê? Guilherme conhece bem isso, você também, Adriano, nossos alunos também. O monóxido de carbono, ele se liga muito fortemente à hemoglobina.
ele já vai comprometer a respiração celular. Esta hemoglobina deixaria, como é o caso da fumaça, de transportar o oxigênio naturalmente para as células, altamente perigoso. onde vai ocorrer o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória. Você teria, a nível celular, seu metabolismo todo comprometido. Guilherme, e uma pergunta, ele falou essa questão, o professor Gugel falou essa questão da fumaça, ele falou, não, eu estava passando e foi um cheiro assim, bem problemático, a gente teve até que baixar os vidros. Então, esse desconforto que você sentiu, além do desconforto visual, além de saber que era uma problemática ambiental, assim, você sentiu alguma resposta biológica negativa a esse fumaceiro que você entrou em contato? Sim, senti. A garganta ficou aquele ardendo, quase que não sai, sabe? E a concentração alta de dióxido de carbono no sangue, ela é ácida, né? Então, se você tiver tanto uma inalação de dióxido de carbono como de monóxido de carbono, os dois em quantidades, o monóxido de carbono nem tanto, né? Você precisa de menos quantidades para chegar a uma fatalidade. Mas o dióxido de carbono, por isso que quando a gente tenta aprender a respiração, né, a gente tem uma glândula, né, o bulbo, que ativa, por isso que a gente não consegue passar tanto tempo. É como se fosse instintivo, né? Porque o sangue começa a ficar ácido, o pH vai começando a ficar mais ácido, a gente não chega a um ponto que a gente não consegue. Então a garganta começou a ficar incomodada, tossi também bastante. Aí já sentiu que realmente, como o professor falou, aquilo ali não é algo que seja propício, é uma questão inóspita, né? E um detalhe, quando a gente diz assim, quem comanda funções orgânicas é o sistema endócrino, mas quem comanda a glândula é o sistema nervoso central. Então, quando você não leva muito oxigênio para os neurônios, ele começa a ter uma dinamia, ele começa a reduzir o metabolismo, aí você já vai comprometendo toda a sua fisiologia. Teve um caso recente que nós vimos em Balneário Camboriú, que vocês chegaram a ver, da BMW, de que um problema de um escapamento, né? Teve, como você falou, professor Gugel, essa ligação com a hemoglobina e tal, onde aconteceram algumas fatalidades. Como a gente ao mesmo tempo adaptado, mas como você falou, não está preparado para uma concentração demasiada desse tipo de lançamento de gás, né? De monóxido de carbono. Adriana, ao inspirar o oxigênio, a nível de alvéolo, ele cai na corrente sanguínea, ele se difunde para a corrente sanguínea. O papel da hemoglobina é transportar o oxigênio para os tecidos do corpo. Só que a reação da hemoglobina com o oxigênio ela é reversível. Tanto há uma facilidade da hemoglobina se ligar ao oxigênio como se dissociar. Mas com monóxido de carbono não é. É como se eu colocasse a molécula de hemoglobina e a seta só em um sentido para a carboxiemoglobina. E célula precisa de oxigênio para respiração celular. Cheio de perguntas, tá vendo, né, Guilherme? Eu sou assim, eu aprendo demais. No final vamos dar a nota dele, né? Por mim já é 12, porque só ele ter vivenciado esse momento, ter passado por isso, estar aqui para relatar e também ter conseguido diagnosticar essas problemáticas, tanto naturais quanto antrópicas, ele já está de parabéns. Sim. Mas a minha dúvida é assim, seres que estão na questão do manguezal, no ecossistema manguezal, que não têm os mesmos tipos de respiração que nós, seres humanos, também sofreram bastante, né? Também. Adriana, não há, em relação à questão de ecossistema manguezal, um ser isolado do outro. Sim. Há sempre uma interdependência. Sempre. Deixa eu fazer uma citação que eu lembrei agora do termo adaptação que você citou. Aquela planta como a Rhizophyra mangli, quando a maré enche durante a pré-mar, a planta absorve excesso de sal. Se você perceber nas folhas de mangue, na epiderme superior, geralmente tem uma tonalidade meio esbranquiçada. O excesso de sal que a folha libera. Ai, que maravilha, eu li um pouco sobre isso, é muito legal. E ainda tem um outro detalhe também, olha como é a natureza. O propágulo é aquela estrutura de um embrião ou uma semente que germinou no próprio fruto.
aquela estrutura que o pescador chama comumente de canetinha, que às vezes a gente vê na beira da praia, aquilo é a semente que germinou no fruto. Quando ela cai, já se enterra na lama. Ela já pode dar origem a uma nova planta. É a resiliência da natureza. Mas se você disser assim, Gujão, e se aquele propágulo cair na água durante a maré cheia? A natureza vai oferecer 365 dias para que aquele propágulo encontre um ambiente ideal para que ali se origine uma nova Rhizophyra mangli, que é o mangue vermelho que o pescador tanto chama. E o legal disso tudo é que também essa questão, essa análise da filtração, do excesso, da liberação de sal, também vai contribuir para dar uma estrutura para aquele solo fazer florescer essas espécies que são adaptadas a esse certo tipo de concentração de sais. E também no próprio movimento das marés, levar essas características, esses tipos de sais para outros locais ajudam a equilibrar, né? Sim. De outros locais, outros pHs e por aí vai. E aí eu me lembrei também de algumas técnicas que a gente utiliza ao analisar a questão da agricultura, da pecuária, etc. Como a gente pode se valer, né? De uma extração até mesmo ordenada desses tipos de salinas ou concentrações de sais para utilizar para outros tipos de locais produtivos. E como a gente pode trabalhar de uma perspectiva de que não é não utilizar aquilo que a natureza dá, mas utilizar no sentido de não deixar ela chegar num processo de exaustão e de perder essa resiliência. Então, né? é utilizar de forma racional. É verdade. Né? Eu poderia até dizer, Guilherme, que a natureza é para servir ao homem. Sim. Mas o homem precisa respeitar até o período da desova para poder dar continuidade à vida. E outra coisa, a biodiversidade em todos os aspectos, ela é tão grande no mangue, porque como é um ecótone, ela é maior do que nos dois ecossistemas adjacentes. Por quê? Porque ali eu tenho organismos dos dois ambientes adjacentes. Né? Não é assim? É verdade. E o que mais me preocupa também vai ser a constatação que a gente vai ter dessas pesquisas dos órgãos responsáveis, de qual foi a real causa, se foi algo intencional, porque aí entra também uma questão legal muito séria, se é ou onde não as autoridades, se é uma especulação imobiliária, se foi algo que realmente teve uma combustão natural, e a partir daí alguns focos de difícil acesso se alastraram por questões de mudanças climáticas que já são bem alarmantes e bem aparentes, e saber como é que a gente pode conviver com isso e evitar ao máximo novamente situações como essa, porque já aconteceu em 2021, já tivemos em 2022 alguns focos isolados, mas esse de agora realmente foi aquele punch, aquela situação onde a gente ficou mais amedrontado, porque já vem numa sequência de calamidades problemáticas. Como né? também, Adriana, mangue não é local para você lançar um esgoto. Exatamente. Não é? Como é que você vai eutrofizar um local? Construir uma do qual o homem depende. Não é? Eu fico pensando assim, por isso que eu fico muito feliz quando a gente tem uma juventude que participa desses debates. Tá aqui um exemplo, não é? Porque a gente vai começar a desconstruir discursos de ação predatória do homem para com a natureza e construir discursos sustentáveis. Não porque a gente é eco-chato, que galera chata, canudinho de papel. Não é por isso. É porque realmente faz-se necessário. A vida depende. Senão, segundo os relatórios da ONU, que são os mais alarmantes possíveis, a gente vai ter, digamos, um período pós-2050 muito problemático. Se a gente não começar a fazer... Nós já estamos tendo problemas. E tem um programa da ONU, que é o programa Carbono Azul, que eu acho que vocês já devem ter visto, que fala sobre essa iniciativa de melhorar cada vez mais as áreas florestadas, incentivar sistemas agroflorestais para que a gente tenha aquilo que o mangue já faz por si só, que é um sequestro eficiente de carbono e uma limpeza, digamos assim, dos processos de poluição atmosférica.
Então, não é só a gente que está falando aqui, é um comprometimento de toda a sociedade, é um comprometimento holístico. Isso foi só um caso isolado, mas um caso bem problemático, que aconteceu no Canadá com grandes queimadas florestais, que acontece na Europa também sazonalmente, que acontece no Cerrado demasiadamente, sim. Na Caatinga a queimada também. É até natural no Cerrado, mas aquela vegetação já está adaptada para reflorescer, não é? Aquela vegetação, aquele xilopódio precisa do fogo, não é? Para depois florescer. Exato. Aí a galera usa esse precisar, a galera diz assim, eu preciso da chama para dar o start da semente, uma coisa assim. Exatamente. Só que eles acham que podem aplicar isso indiscriminadamente. Ou em qualquer vegetal. Não tem aquele casamento do saber científico com o saber tradicional, que seria o mais bonito da coisa, né? Sim, exatamente. Nós não podemos continuar com aquele pensamento de que os recursos naturais são inesgotáveis, infinitos. Eles não são. E principalmente que a população humana aumenta. A questão predatória também aumenta. Mas o despejo do esgoto, o desmatamento, os incêndios criminosos estão aumentando gradativamente. Então, estamos comprometendo, inclusive, a própria sobrevivência humana. É verdade. Mas tem a questão da consciência, não é, Delana, que você falou muito bem, né? A consciência é importante. O jovem hoje está vendo mais a questão de sustentabilidade do que propriamente o progresso. E outra coisa, o progresso, ele também é muito subjetivo, né? É aquilo que eu estava falando um pouco antes da gente começar o podcast, que a gente sempre fala de que o avançar é a noção de progresso. E a gente esquece de que conviver com o que a gente tem, sem tirar esse direito das gerações futuras, que é a sustentabilidade, é o que deve ser pregado. E aí eu queria perguntar também, já que eu tenho filho adolescente, que a gente está com jovens o tempo todo. Guilherme, você consegue ver dentro assim, da tua família, da tua convivência, que já tem uma construção de discursos mais sustentáveis na galera jovem? Uma preocupação maior com o ambiente, com o né? ambiente? Ou tu sente que é algo mais nichado, mais isolado, ou a galera já comenta sobre, já admite entender de onde vem aquilo que se compra, como se usa, como é a interação com a natureza? Sim, sim. Até o descarte, muitas vezes, antes de comprar alguma coisa, eu pelo menos assim, eu sou muito detalhista com muitas coisas, eu já penso em como eu vou descartar aquele celular, aquele computador. Maravilhoso. Né? Para não causar um descarte inadequado, né? E muitas vezes eu e a minha família, a gente faz como? A gente pega aquela garrafinha de PET, né? Bebe refrigerante, bota no saco, aí tem um posto de troca, né? Que dá aquele descontinho, sim, aquela coisa. Aí já ajuda muito. No meio ambiente, a gente também, com alguns centavos. Claro. Assim. E você fazendo isso, a sua família faz, e fala num prédio, e fala com um amigo, fala com um primo. E por mais que você não veja, o problema é que a gente é muito imediatista, Gugel. A gente quer ver o resultado para ontem. A gente é muito acelerado, o mundo é muito acelerado. Então a gente tem que começar agora para colher daqui a alguns anos. O incêndio do Cocó agora é um exemplo disso. A gente só vai ver um processo de recuperação se a gente começar hoje, daqui a 5 anos, e olhe lá. Então esse processo de pensar a sustentabilidade é um projeto a longo prazo. E pensar que por mais que a gente não esteja mais aqui, a gente vai ter contribuído para isso, né? É uma maneira de sermos eternos. Sim. Aí, Adriana, entra a questão da importância da sala de aula como espaço de, além de aprendizagem, de resgate de cidadania, de reflexão. Sim, demais. E o jovem hoje está muito mais consciente. Ele já tem mais essa ideia ecológica, né, da preservação, e não apenas como modismo, mas como uma questão realmente de sobrevivência humana. É verdade. O jovem hoje nos diz, somos heterotróficos, aeróbios obrigatórios. Já tem propriedade, né? Eu preciso do ambiente. E para eu ter uma qualidade de vida, eu vou precisar, no mínimo, de um ambiente saudável, um solo fértil,
água potável, uma temperatura amena, e ele já faz até a conexão de todas essas características abióticas, e ele já pensa também no futuro. Isso é incrível, porque nada mais humano do que querer que a espécie humana permaneça. Sim, o altruísmo. E viva bem, exatamente. O O altruísmo. altruísmo é uma maneira da gente continuar aqui mesmo sem estar aqui. Sim, E não continuar aqui com um plástico que demora mais de 100 anos para se degradar. sim. Mas continuar aqui com atitudes, com ações eficientes que conseguiram fazer com que a natureza pudesse seguir o seu curso. Sim, e a Adriane, o homem aprende com ela. Deixa eu te verdade. dar um exemplo. Existe uma bactéria, entre outras espécies, a Ideonella sacaiensis. É um nome até bonito, Coisa né? linda. Esta bactéria tem um gene, Guilherme, que ela expressa por esse gene a síntese de petase. É uma enzima que degrada a garrafa PET. Então eu posso aprender com esta bactéria, produzir esta enzima e acelerar o processo de decomposição do plástico. Eu posso resolver muitos problemas dos giros marinhos, né? Sim, demais. Aquele excesso de plástico Sim. que compromete a vida marinha. Que já está virando num tamanho uma área continental, né? E é bem preocupante. Mas eu acho que a gente está chegando numa hora ruim, professor Gugel. Ô, Adriana, diz-me por quê. Porque por nós três, eu acredito que a gente ficaria aqui a tarde inteira. Como sempre, é agradabilíssimo. Tá vendo, né, Guilherme? O quanto que eu aprendo com vocês. A recíproca é verdadeira, né, Guilherme? Demais. E eu, assim, eu sou uma entusiasta. Sou entusiasta de tudo. Sim. De tudo que é matéria. Verdade, eu acho que para mim é muito importante não você saber de tudo um pouco, mas você saber de tudo muito. Não por vaidade, mas por questão de ter um arcabouço positivo para você agir. Sim. Então, é Perfeito. importante vocês acompanharem os nossos podcasts, porque a gente está aqui lançando ideias, debatendo altas ideias. E que os pra outros sejam- alunos, e né, que os seus alunos Adriana? participem, muito Sim. importante. Que o Guilherme inspire, vai inspirar, tenho certeza, Sim. a sua geração e as demais. Só que nós temos um tempo, né? Infelizmente. Um tempo de ação aqui do nosso podcast, Sim. mas nos reuniremos por mais vezes, Sim. com temas mais também, não mais, mas tão relevantes quanto. E também vamos aguardar as demais informações, as atualizações sobre esse caso, desse incêndio, criminoso ou não. Ele já se configura como criminoso porque a gente já estragou bem o meio ambiente, Sim. então já Sim. fizemos um crime. Sim. Natural ou não. Natural ou não. E, mais uma vez, eu acho que a biologia e a geografia, não só as duas matérias, mas todo conhecimento ele é extremamente válido, porque a gente precisa saber onde é que a gente está pisando, né? E como a gente pode contribuir positivamente para o nosso planeta continuar vivo. Adriana, eu queria parabenizá-la pelo seu talento, pela sua competência, pelo seu compromisso, pela sua dedicação. Eu que queria parabenizar por todo esse engajamento, porque realmente o professor Gugel não é rasgando seda não, viu, gente? É um professor extremamente engajado e preocupado da participação de várias visões, de várias gerações e também de vários temas muito, muito importantes e interessantes. Apesar de problemáticos, mas Sim. de interesse de toda a população. Adriana, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Viu como a Adriana disse que você sirva de um exemplo para os outros jovens que vêm aqui conversar com a gente, né, Sim, Adriana? com certeza. E eu já vou também cobrar do Guilherme. Toda vez que eu tiver mais dúvidas, viu, sobre biologia, eu vou perturbar fala todos com o vocês. Guilherme. Pode deixar. Guilherme, obrigado pela presença. Eu que agradeço novamente. É um prazer estar aqui, né, falando sobre assuntos tão produtivos, nessas altas ideias, né, discutindo sobre um breve momento coisas produtivas, coisas que agregam na nossa sociedade, né, há tantas coisas fúteis que não agregam em muita coisa, né, e como vocês estavam falando, é necessária essa conscientização do povo. É como fala
a nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Ou seja, é necessário ter ordem para ter progresso, é Sim. necessário ter conscientização Sim. da população, né? Sim. E com as aulas de ecologia, com as aulas de geografia, você não faz aquilo só por fazer, você sabe por que você está fazendo aquilo, né? Perfeito. Olha, Isso é Adriana, maravilhoso. Uma lição pra gente. realmente, Tá? realmente. E que maravilha de momento, né? Que maravilha. Obrigado a vocês. Abraço a todos. Grande abraço. Muito obrigado.